Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, de onde você estiver. Tô prometendo o que eu falei em todos os últimos vídeos que eu ia começar a gravar mais rápido os livros para poder dar conta de terminar todos os livros que eu li este ano. Ainda tá completamente fora de ordem, porque hoje eu vou gravar deste obra-prima, que é Machado de Assis. Eu vou gravar sobre este livro e foi o último que eu li. Terminei de ler na semana passada ainda. Então eu vou gravar sobre este livro aqui. Primeiramente falar do que se trata, o que é este livro e daí dar a minha opinião. Bom, este livro aqui ele conta. Foi escrito por Machado de Assis, primeiramente, no final dos anos de 1800, antes de 1900 ali. E ele conta a história do Simão Bacamarte, do médico Simão Bacamarte. E eu achei ele muito bonitinho, médico, porque na verdade essa edição, pelo menos que eu comprei aqui, ela tem várias ilustrações. Eu achei tão fofinho o desenho do médico. Esse aqui sentadinho aqui, ó. Eu achei ele tão bonitinho, assim, eu achei que reflete tanto o personagem que o Machado de Assis construiu no livro. Enfim, o Alienista é um conto, não é. Tem gente que diz que não é realmente um livro, ele é bem fininho, ó. Terminei de ler ele rapidinho, tem tipo 100 páginas. E é um conto sobre o Simão Bacamarte, que terminou seus estudos de medicina, provavelmente, não lembro direito, mas provavelmente em Coimbra, que nem todo mundo na época, né? E ele volta para essa cidade, Itaguaí, no Rio de Janeiro, e ele abre a Casa Verde. Que a Casa Verde é um hospício. Ele quer colocar todos os, entre aspas, loucos, assim, todos os dois da cidade no mesmo lugar. Só que daí, assim, ele chega naquela cidade que as pessoas são meio simples, entre aspas, não simples, mas não tem, assim, estudos. E ele chega, assim, toda aquela marra de intelectual, entendeu? E ele começa a colocar no hospício pessoas que realmente têm problemas mentais, mas pessoas que também só têm hábitos estranhos. Quem não tem um hábito estranho, sabe? E daí isso aí dá uma confusão, é óbvio. Dá uma revolta na cidade, que lembra até um pouco Revolução Francesa. É óbvio que não é uma revolução, né? Porque definição de revolução, enfim, não vem o caso. Mas aí começa a trancar na casa muita gente. Muita gente. Não quero dar spoiler para quem não leu o livro. Mas aí começa a trancar muita gente. E daí ele muda a definição dele de quem que é realmente é doido. Enfim, durante a história você fica lendo assim, sabe? E você fica pensando assim, quem será que realmente é o doido nessa história? Enfim, então tem. Vamos à minha opinião. Eu gostei muito do livro. Eu estava com muita saudade de ler uma bela e boa literatura brasileira, que na minha humilde opinião é a melhor do mundo. Uh, e assim, é um tema assim que parece um pouco pesado, né? Fala de um hospício e tal, mas ao mesmo tempo, cara, é Machado de Assis. Ele trata assim, sabe? É engraçado de ler. E fazia tempo que eu não lia um livro em português, então, tipo, eu tava com saudade, acho que, de sentir esse acolhimento da nossa língua, sabe? Tipo, sei lá, sabe? É bom de ler, é gostoso de ler, é engraçado de ler. Mas enfim, o livro em si é uma crítica mesmo, né? Eu não quero entrar em fatos históricos, que é uma crítica ao cientificismo, blá 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 blá. Não quero entrar nesses fatos históricos, mas o livro em si é uma crítica, sabe? E eu mesmo, assim, quando eu fiquei lendo pela minha interpretação, sem ligar com a crítica que Machado de Assis fez e tal, a fé na ciência e tal, eu fiquei o tempo todo pensando assim, esse cara fica metido a intelectual, querendo usar argumentos, querendo usar a ciência como argumento, mas quem será que é o real louco nessa história, sabe? Então eu gostei bastante. Eu tava com saudade de ler um livro desse tipo. Eu tava com saudade de ler uma literatura clássica brasileira.
Eu gostei bastante desse livro, sabe? E, e vindo para a crítica, pro lado crítico do livro, ele tenta também aliar um pouco com. Eu não sou assim, historiadora, nada, assim, sabe? Mas ele tenta ligar. Então, assim, eu não sei se eu talvez esteja falando besteira, mas enfim. Ele tenta ligar com aquela fé cega que as pessoas tinham na ciência, assim, não tinham, né? Mas, por exemplo, como explicar? No início, assim, na época do iluminismo, em que eles queriam ser muito racionais. Isso, isso remete também, eu acho, fiquei pensando, depois que eu li um pouco esse contexto histórico do livro, remete também muitas vezes que as pessoas cometeram na história muitas atrocidades justificando que era ciência. Tipo, evidentemente durante a Segunda Guerra, em que pessoas com deficiência eram mortas e tal, ou então querendo justificar eugenismo, querendo justificar eugenismo com base em argumentos científicos que na verdade não tem nada a ver, enfim, é um tema que assim, é Machado de Assis, ele era genial. Então, assim, você pode ler só um conto, assim, pra se divertir, mas ao mesmo tempo você pode ler só pra se divertir, pode ler pra fazer uma interpretação enorme de um assunto completamente complexo e pesado. Então, tipo, cara, como sempre, literatura brasileira. E olha, Machado de Assis não é nem meu autor favorito brasileiro, mas enfim, é um gênio, Então, baita livro, gostei bastante, li rapidinho, foi engraçado, passei um bom momento. E ao mesmo tempo dá para pensar bastante nesse livro se quiser. E aproveitando o Machado de Assis, que fazia tempo que eu não lia, eu vou fazer outra recomendação aqui no mesmo estilo, no estilo Machado de Assis, não no mesmo estilo de O Alienista, né? Que é este livro aqui, O Homem que Odiava Machado de Assis, que é José Almeida Júnior que escreveu. Este livro aqui eu li ele acho que ano passado e ele é genial, ele é muito bom, é um dos meus livros preferidos do mundo. Sério, eu adorei esse livro aqui, sabe? Só estou recomendando porque acabei de ler aqui o Machado de Assis, estou aproveitando para recomendar esse aqui também, que é O Homem que Odiava Machado de Assis, que é o livro que conta a história de um personagem fictício, que é o Pedro Junqueira. Tinha até esquecido o nome dele. É o Pedro Junqueira. E ele é um contemporâneo de Machado de Assis. É um personagem que não existiu, eu acho. Porque parece tudo tão realista que você acha que o personagem existiu de verdade, mas ele não existiu. Era um contemporâneo de Machado de Assis. E ele alega que, na verdade, tipo, não ele alega, ele conta a história de como ele criou a história, um livro de um defunto autor, ou um autor defunto. Isso parece familiar, não parece? Enfim, ele conta essa história de como ele jogou essa história junto e alguém roubou essa história. Que na verdade o autor seria Pedro Junqueira. E daí, por todo esse ponto de vista do Pedro Junqueira, que é esse homem que odeia o Machado de Assis, você aprende a vida inteira do Machado de Assis. Não só do Machado de Assis, mas todo o contexto histórico da época, a abolição da escravidão. Enfim, cara, é um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. Tem toda a história do Brasil, tem toda a história do autor junto naquela época. Então, assim, sabe, tipo, só aproveitando aqui a deixa que o alienista me deu para falar desse ser maravilhoso que é Machado de Assis, para falar deste livro aqui também, que é um livro muito bom e recomendo. Mas enfim, é óbvio que de 0 a 10. Vou ser mais crítica. 0 a 10 no gênero literatura brasileira, comparando com os outros livros que eu li. Eu gosto muito. Esse livro aqui, inclusive, foi uma crítica ao realismo, e que, na verdade, o realismo é um dos meus gêneros preferidos de literatura brasileira, então fica um pouco... Então, óbvio que não vai ser o meu preferido de literatura nacional,
Mas eu tenho que admitir que é um livro muito bom. Então, de 0 a 10, eu daria 8 pro Alienista. 8 pro Alienista. Eu acho que é uma boa nota. Eu recomendo, quem puder ler, leia. E também, uma outra deixa para um outro episódio foi porque acho que faz umas 2 semanas eu ouvi aquele episódio do Flow com o Clóvis de Barros. E foi enquanto eu tava lendo esse livro, mais ou menos, eu ia começar a ler esse livro. E eu me identifiquei demais. Porque, como é que ele tinha falado? Até esqueci como é que ele falou. Mas ele falou assim, o Clóvis de Barros durante o episódio. Um ser humano que consegue encontrar felicidade, que consegue sentir prazer vendo uma obra de arte, lendo um Machado de Assis, é um ser humano que tem mais recursos para viver. Ele falou alguma coisa assim no episódio. Então, cara, é Machado de Assis, eu recomendo. Eu recomendo. É uma obra de arte, é lindo e dá recurso pra gente viver, dá recurso pra gente viver melhor. E esse foi o meu episódio de hoje. E é isso. Vamos ver se talvez essa semana eu grave mais um livro aí. E tô feliz porque pelo menos veio uma crítica boa aqui, depois da crítica ruim dessa semana, ainda mais cedo. Mas enfim, esse é o livro de hoje. Leiam todos Machado de Assis, O Alienista. É um bom livro para começar Machado de Assis. Até mais.